Presidente Donald Trump faz anúncio histórico e gravíssimo sobre a situação no Irã. Ele dá um checkmate e parece que agora é para valer. Vocês vão ver aqui agora a última informação vinda direta dos Estados Unidos sobre um grande ataque dos Estados Unidos que pode acontecer a qualquer momento, e isso poderia dizimar de vez, acabar com a população iraniana. Nós vamos mostrar isso aqui agora. O clima está tenso ali no Oriente Médio e o Donald Trump disse que não vai recuar e tem uma ação já programada para fazer. Preste atenção, pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós essa matéria e explicar como está a situação agora ali no Oriente Médio entre Estados Unidos e o Irã. Confira essa matéria aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Olha, informação divulgada agora há pouco também no nosso Instagram, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais ser ressuscitada, referindo-se ao Irã, à medida que o prazo final para o país fechar um acordo com os Estados Unidos e reabrir o Estreito de Hormuz se aproxima. Tem uma publicação feita pelo Trump na rede social dele, muito alto. Aliás, é uma das notícias mais importantes desse momento. Ele escreveu o seguinte na rede social Truth Social: uma civilização inteira morrerá essa noite para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Descobriremos essa noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo, 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã, escreveu o presidente norte-americano na sua rede social. O prazo final estabelecido por Trump para que o Irã feche um acordo e abra o Estreito de Hormuz, ou será fortemente bombardeado e enfrentará aí o que ele chama de inferno na terra, está se esgotando. O presidente americano definiu às 21 horas aqui no horário de Brasília, desta terça-feira, como o prazo final desse acordo para a liberação do Estreito de Hormuz. No entanto, ele já fez alguns ultimatos semelhantes nas últimas semanas, Pitoli, e o que chama a atenção em relação a essa posição dele de hoje, essa publicação feita hoje, é que em alguns dias ele já tem falado e já tem colocado prazos que depois é ampliado, né? Um prazo que depois acaba não acontecendo, um prazo final, por exemplo, para que o Irã libere o Estreito de Hormuz. Agora, essa declaração de hoje, ela é mais impactante, um pouco mais ameaçadora do ponto de vista militar. Então, mas ao mesmo tempo, Barros, obrigado, Cláudio Koffoli conosco aqui a partir de agora, a gente precisa fazer a interpretação de um negociador, né? Está metendo a pressão, não tem conseguido, ele, em algum momento, Trump imaginou que tudo isso pudesse ser mais fácil, mesmo porque ele imaginava que, com a ajuda de Israel e a eliminação dos principais líderes, Khamenei, Ahmadinejad, o chefe da inteligência não sei o que, o chefe do exército não sei o que lá, com toda essa turma ainda para vala, ele imaginou que o negócio fosse ser mais fácil, porque também imaginava que dentro do país uma mobilização pudesse acontecer para expurgar o regime dos ayatollahs. Eu estive no CPEC, onde o Trump iria no sábado, dia 24, Trump ali estaria, não, perdão, 24 não, bom, enfim, 28, no dia 28, perdão, lembrei. No dia 28 de março, próximo passado, Trump iria ao evento. Só que desde a sexta-feira, dia 27, a gente notou ali no CPEC em Dallas uma intensa movimentação de iranianos. Barulhentos, cara, mas barulhentos. Manifestação que eu nunca vi de barulho. Você fala assim, eles vão cansar. Não, não cansar. Eles vão parar de gritar. Não, eles não paravam. Negócio inacreditável. Só que com um detalhe. Ali não era um protesto contra Trump, não. Era contra o Palese, o príncipe que pode ser que volte a comandar tal. A questão não era apoiar ou não apoiar Trump. Era sobre o futuro do Irã. Então talvez o erro de cálculo tenha sido não entender qual é o próximo passo. Por exemplo, com Venezuela, Delcy Rodrigues, aquela coisa, essa vice-presidente que pode ser pior que o Maduro, vai continuar lá. Mas esse é o processo. Foi assim que o americano entendeu que é o caminho. Já conseguiu a libertação de presos políticos. Enfim. Mas do Irã talvez teve esse erro de cálculo. Por quê?
nessa manifestação no CIPEC, onde eu estava, os dois lados, quem apoia o príncipe e quem não apoia o príncipe. Só que ambos apoiando o Trump, do ponto de vista da movimentação, do conflito, dos ataques, da eliminação desses líderes. E aí, Barros, Cláudio, eu faço a leitura que faço é o seguinte: o fim de uma civilização, da corrupção, de não sei o quê, o que pode acontecer, não vejo eu uma bomba atômica no Irã, não vejo isso, não vejo. Mas o que eu vejo é o seguinte, é tentar convencer, com o uso da força, vai ter que ser, claro, a população iraniana de que não é a briga sobre parece ou não parece, é a briga sobre dar adeus ao regime de corrupção, um escancarar, um expor. Eu estou tentando fazer uma leitura para ajudar o Trump, se é que ele precisa da minha ajuda, porque trucou muito alto. O fim de uma civilização deve ter uma leitura por trás disso, que é uma leitura da exposição, né, do escancarar, mostrar como funciona o regime do ponto de vista do financiamento de grupos terroristas. Não sei. Estou tentando melhorar a situação e acreditar que o fim de uma civilização não passa por uma bomba atômica, Cláudio. Porque se for pensar assim, seria o mais coerente. O que vem pela frente? Trump é negociador. Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Bitoli. Bom dia aos colegas de estúdio e audiência da Ariverde no Brasil e no mundo. Ele usa o termo aqui, eu lendo o que está escrito no Twitter dele, no social, True Social dele. Uma civilização inteira vai morrer hoje à noite e nunca será trazida novamente. Aí ele fala, eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente ocorrerá. De qualquer maneira, atente a esse detalhe, de qualquer maneira, agora que temos uma mudança completa e total do regime, onde mentes diferentes, mais espertas e menos radicalizadas prevalecem, talvez alguma coisa maravilhosamente revolucionária poderá ocorrer. Então, eu realmente não posso, nenhuma possibilidade que seria uma bomba atômica, porque não se dissemina nenhuma civilização com uma bomba atômica. Quando nós tivemos Hiroshima e Nagasaki, dia 6 de agosto e dia 8 de agosto de 1945, cidades distantes, muito distantes entre si, nós não tivemos a destruição de uma civilização, muito menos a destruição das cidades. Qualquer um de nós pode hoje visitar Hiroshima e visitar Nagasaki, cidades recuperadas, operacionais, com pessoas que sobreviveram à explosão atômica, assistiram o Unforgettable Fire, o fogo inesquecível daquele brilho, pessoas que não morreram ao longo dos meses seguintes por conta da radiação. Então, não destruiu as cidades. Nada destrói uma civilização, porque uma civilização não são prédios, não são apenas pessoas, são pessoas, cultura e comportamento. Então, é algo impossível de ser destruído. Mas ele fala que uma civilização será destruída. Qual? Ele põe ali que esse regime de 47 anos de extorsão, corrupção e morte vai finalmente terminar. Talvez seja uma grande estrutura de um golpe de Estado. Talvez uma grande estrutura de fortalecimento de outros grupos de poder dentro do país que estão negociando. Existe a negociação oficial do governo e, com certeza, outras negociações paralelas e complementares são feitas. A essência do ser humano, ele busca garantir primeiro sua sobrevivência, depois seu conforto e depois seu poder. Sobrevivência é se alimentar, comer, dormir e não ser morto. O conforto já é se alimentar bem, se vestir bem, morar bem, dormir bem. Então, na minha percepção, se eu como pão com mortadela, eu sobrevivo. Agora, se eu consigo comer arroz, feijão, carne, batata, salada, eu sobrevivo com conforto.
Então, as pessoas querem primeiro isso. E as pessoas querem poder. O que é o poder? É a capacidade de influenciar os outros. Então, em todo lugar do mundo, tem um monte de gente que quer o poder de dominação. É o que ele fez com a vice do Maduro. Ela aceitou, desde o final do ano de 2025, fazer negociação com o Trump. Ela aceitou passar a perna no Maduro. Mas não para destruir totalmente, mas para perder os anéis e sobrar os dedos. Então deve ter muita gente lá no Irã que fala, eu topo dar um corte nesses ayatollah, nessa teocracia, eu topo assumir um poder civil, um poder que seja do Estado laico, eu aceito isso. Não precisa ser obrigatoriamente o Reza Parlev. Não precisa ser obrigatoriamente alguém que a gente vá até defender. Pode ser um militar ditatorial, assassino, com um monte de defeito. Mas ele acabaria, na minha opinião, pode ser acabar com a teocracia. O que é a teocracia? É um detalhe muito importante para os brasileiros entenderem. Onde esses muçulmanos chegam, do jeito fervor que eles chegam vivendo a lei deles, a lei e a jurisprudência dele, que é a Sharia. Eles não aceitam obedecer à legislação, à Constituição e às leis ordinárias de qualquer país. Eles só obedecem à ordem vinda do tribunal teocrático deles, a jurisprudência dos imãs deles. Então, notem, essa forma de ver o mundo, de que fala, eu sou muçulmano, eu obedeço só a lei muçulmana, eu não obedeço a lei do país, é uma forma de civilização que tenta destruir, sim, a civilização ocidental, que nos considera infiéis. Então, de repente, o Trump está fazendo um movimento, pode ser só um blefe, e a gente está... Mas pode ser um movimento assim, ó, hoje, de repente, é um caminho para um golpe de Estado, um novo grupo de poder, bloqueio de um monte de patrimônio de muita gente, estratégias tecnológicas de controle de mídia, de um monte de coisa, para falar, agora entra esse pessoal ou afunda tudo. Óbvio que em todo lugar, como você pega no Brasil hoje, tem gente batendo palma pro Lindeberg, pro Alexandre de Moraes, um monte de gente. Tem gente que é feliz com o esquema do Lula, tem gente rica, corrupta, feliz com o esquema do Lula. E tem um monte de gente que não é, e outro monte que não está nem aí com nada, porque não tem essa percepção. O Irã é a mesma coisa. Então você tem que fazer alguma mudança que pode ser radical em termos de poder e depois uma transição, como o Pitoli bem lembrou. O que acontece na Venezuela? Tem que ser passo a passo. Não existe conversão de sociedade de uma vez. Quem sabe, né, resolvendo o problema logo por lá, que é o nosso desejo, né, devolvendo a democracia para o povo iraniano, de fato, Trump não volte a olhar para o Brasil, do jeito que a gente precisa, fazer como o Biden fez, exigir voto impresso. É só uma questão de tempo, a gente vai lutar por isso. E isso é um fato importante, Pitoli, porque para os americanos e para os europeus, essa guerra está fazendo explodir muito o preço dos combustíveis e de para nós também. Mas não sei, parece que a sociedade deles é menos acostumada a uma mudança de tão grande. O brasileiro, a gente vê a porcaria e fala, de novo essa porcaria. A gente é mais resiliente à desgraça. Pode ser um defeito nosso. Mais conformado. Eles lá estão vendo dobrar o preço dos combustíveis, isso politicamente é um terror para qualquer um. Então ele também tem pressa para sobreviver politicamente. Tá aí, você viu a situação, é realmente crítica, porque os Estados Unidos não vão recuar. E o Donald Trump, como ele está no seu último mandato de presidente dos Estados Unidos, ele quer colocar o seu nome na história. E para isso, ele vai usar de tudo para poder justamente acabar com esses governos ditatoriais, né? Esses governos terroristas, como, por exemplo, ali o que acontece no Irã. E a população iraniana está agradecendo o governo norte-americano por essa intervenção, por justamente tudo isso que está acontecendo ali na região, desde quando o líder iraniano foi pego e foi morto, até agora, várias ações acontecendo, inclusive está repercutindo até em outros países ali em volta. Nós temos, por exemplo, o evento esportivo ali, a Fórmula 1, que foi cancelado no Bahrein e em outro país também. Por quê? Justamente por causa dos ataques aéreos, a tensão que existe ali na região.
Eu não acredito que possa vir a acontecer uma terceira guerra mundial, até porque uma guerra mundial estaria envolvendo aí outros países, outras nações mais fortes, como por exemplo, os aliados do Irã, que é a Rússia e também a China. Mas se é para fazer barulho, o Donald Trump sabe muito bem como fazer e ele vai continuar, pessoal, não vai recuar. É claro que essas falas dele às vezes pode soar como um blefe, né? Ele está apenas trucando ali e depois vai retroceder. Mas ele sabe fazer política e geopolítica mundial como nenhum outro governante fez até hoje. O Donald Trump tem planos muito maiores. Ele já capturou aí o governante ali, o ditador da Venezuela, que está preso nos Estados Unidos. Ele já interviu também em outras guerras e já tentou até terminar com a guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia. Não teve muito sucesso por enquanto. Já tentou também ali no meio de Israel e da Palestina, teve um certo sucesso ali, em outra parte não. Mas o certo é o seguinte, pessoal, não é de hoje que os Estados Unidos têm essa briga e essa rincha com o pessoal ali, os muçulmanos, né? O pessoal do Irã, do Iraque, aquela região ali. Aí fica a pergunta, e eu quero que você coloque inclusive aqui nos comentários. Seria então toda essa guerra, toda essa briga em busca do petróleo que eles são detentores? Ou seria mesmo para defender o povo iraniano ali que sofre, segundo ele, há 47 anos com corrupção e com tudo isso que vem acontecendo ali com esse governo ditatorial e terrorista? O que você acha? O Donald Trump está interessado em salvar a população ali e marcar o seu nome na história? Ou ele está interessado única e exclusivamente no petróleo? Alguns falam também que ele poderia estar interessado no Prêmio Nobel da Paz. Pense os senhores, um cidadão que é bilionário, multibilionário como o Donald Trump, famoso, extremamente famoso no mundo inteiro, presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, o que lhe falta mais? Talvez um Prêmio Nobel da Paz. Poderia ser isso que ele está esperando. Aliás, no último prêmio Nobel que teve, ele esperou ali, muitos achavam que Donald Trump ia levar, só que acabou que não levou. Quem levou foi a Maria Corina Machado, ali, que na verdade até ganhou junto com Edmundo Gonzalez as eleições ali na Venezuela. Ela não pôde assumir porque ficou inelegível até mesmo antes das eleições, mas o Edmundo Gonzalez levou, mas também não pôde governar, e aí está esse impasse ali na Venezuela. O fato é que Donald Trump quer marcar o seu nome na história e o povo iraniano que aguarde, porque bombas vão cair do céu por ali. Eu tenho certeza disso. Ele não vai recuar. Pode até dar uns alarmes falsos, pode até dar uns trucos, como se diz por aí na gíria, mas ele vai para cima e não vai parar. Nós vamos ficando por aqui. Você pode se inscrever se você gosta desse tipo de assunto, a geopolítica e as guerras internacionais. Se inscreva aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.